O som do terminal rodoviário da Barra Funda, em São Paulo, naquela tarde, era o de sempre. Malas batendo no chão, alto-falantes chamando passageiros, crianças chorando, vendedores anunciando água e café. Mas em poucos minutos, aquele cenário cotidiano se transformaria em palco de pânico e sangue. No centro de tudo, João Igor, cantor gospel com quase 1 milhão de seguidores, não imaginava que sua viagem para Bauru terminaria em uma luta pela própria vida. Era para ser uma tarde comum. João estava acompanhado do irmão. O plano era simples: pegar o ônibus, viajar algumas horas e participar de um congresso evangélico que prometia ser um momento de renovação espiritual. Violão na mão, mochila leve, coração tranquilo. Mas o que aconteceu dentro daquele coletivo mudou sua história e levantou uma pergunta que até hoje ecoa: vale mais a palavra de quem sangrou ou de quem atirou? Segundo o relato de João, tudo começou com uma frase que gelou o sangue. "Tá sentindo esse cheiro de maconha?" A frase veio de um policial militar que estava dentro do ônibus. Ele estava fardado, embora fora de serviço. O PM se levantou lentamente, caminhou pelo corredor estreito com a mão na arma e o olhar fixo. João conta que se assustou na hora, olhou em volta e não entendeu. Ele não carregava nada além do violão, nenhuma mala, nenhuma sacola suspeita. Ainda assim, o policial parecia convicto. "Você tá me tirando. Cadê as drogas?" disse o PM, agora com a arma em punho, apontada para o irmão de João, que estava na poltrona da frente. O que era para ser apenas uma viagem se tornou um pesadelo em segundos. Passageiros se encolheram nas cadeiras. O clima ficou tenso. João, em desespero, tentou argumentar. "Moço, não tem droga, não tem nada. Eu sou cantor, eu tenho 1 milhão de seguidores. Vou abrir uma live agora. Você tá apontando uma arma na cabeça do meu irmão." Mas a tensão só aumentou. João viu o dedo do policial no gatilho. Viu o olhar frio e uma decisão prestes a ser tomada. Ele agiu por instinto. Colocou a mão entre o policial e o irmão, tentando impedir o pior. E então veio o primeiro disparo. O estrondo ecoou dentro do ônibus, seguido de gritos. O primeiro tiro não acertou em cheio, mas o segundo pegou de raspão na mão. O terceiro atingiu a perna de João, que caiu no corredor do ônibus. Em pânico, ele pensou: "O próximo vai ser na minha cabeça." Com o corpo latejando e o coração disparado, João se jogou para fora do ônibus. Saiu correndo pelo terminal, deixando um rastro de sangue. Passageiros filmaram o momento em que ele cai no chão da rodoviária e clama por vida. "Não me mata, por favor." Atrás dele, o policial desceu do ônibus ainda fardado e com a arma. A cena fez o pânico se espalhar. Funcionários da rodoviária recuaram. Passageiros gritaram. Em segundos, o medo se transformou em silêncio pesado, quebrado apenas pelos pedidos de socorro de João. Viaturas chegaram. Ambulâncias também. João foi levado para a Santa Casa. Mas se a tragédia parecia ter terminado ali, a indignação estava apenas começando. No hospital, ele conta que ficou jogado em uma maca, de cueca, ensanguentado, sem lençol. Sentia frio, dor, medo. Pedia um cobertor e ninguém trazia. Só quando funcionários perceberam que ele era famoso e que a imprensa já estava do lado de fora, é que jogaram uma cobertura sobre seu corpo. "Se eu fosse anônimo, ninguém ia ligar para mim." Enquanto João se recuperava, o caso explodiu nas redes sociais. E como toda grande polêmica no Brasil, surgiram 2 versões. A versão de João. Ele e o irmão estavam apenas viajando. Não havia drogas, não havia ameaça. Não houve luta. O que houve foi abuso de autoridade, preconceito e violência injustificada. Ele quase morreu tentando proteger o irmão. A versão do policial. Ele sentiu cheiro de maconha no ônibus e decidiu abordar os dois. Afirma que os irmãos resistiram à abordagem.
e que, para se proteger, precisou atirar. Mas alguns detalhes chamam a atenção e levantam dúvidas. Se era apenas cheiro, por que apontar uma arma direto na cabeça de um passageiro? Por que disparar 3 vezes em um ambiente lotado? E, principalmente, porque não existe nenhuma gravação oficial do momento. O policial estava fardado, mas fora de serviço. Segundo especialistas, muitos policiais usam a farda para não pagar passagem, mas como ele não estava em horário de trabalho, não portava câmera corporal. Ou seja, não há imagens oficiais. A palavra de quem sangrou contra a palavra de quem atirou. Testemunhas começaram a aparecer. Um passageiro disse que viu os irmãos avançando contra o PM, o que reforçaria a versão da legítima defesa. Mas outras testemunhas confirmaram o relato de João. Não houve luta, apenas desespero. A advogada do cantor foi clara em sua primeira entrevista. Se houvesse cheiro de droga, a abordagem deveria ser calma, dentro da lei, sem colocar uma arma na cabeça de ninguém. Do outro lado, o advogado do policial afirma que seu cliente se sentiu ameaçado, que o cantor tentou segurar o braço dele e que os disparos foram para preservar sua própria vida. Mas, no meio de versões contraditórias, um detalhe choca ainda mais. João Igor saiu do hospital vivo, mas com a sensação de que poderia ter morrido em silêncio se não fosse conhecido. E a pergunta que fica é cruel. Se ele fosse um jovem anônimo, esse caso teria ganhado tanta repercussão ou seria apenas mais um número nas estatísticas de violência? No dia seguinte ao incidente, o caso de João Igor já estampava os principais portais de notícias e era tema quente nas redes sociais. A hashtag Justiça por João ganhou força e vídeos gravados por passageiros viralizaram. As imagens mostram um cantor ensanguentado no chão da rodoviária, clamando por vida, enquanto o policial desce do ônibus com a arma em punho. É impossível não sentir a tensão daquele momento. A repercussão dividiu opiniões. De um lado, pessoas defendendo o policial, dizendo que ele fez o que tinha que fazer e que quem não deve, não teme. De outro, uma onda de indignação contra o abuso de autoridade, ressaltando que o episódio poderia ter terminado em tragédia fatal. E no centro de tudo, uma verdade dolorosa. Se não houvesse testemunhas gravando, talvez a versão oficial fosse a única a sobreviver. Enquanto a investigação da Polícia Civil segue em andamento, novos detalhes vão surgindo. A ausência de gravação de câmera corporal virou ponto central. Especialistas em segurança pública criticam o fato de policiais usarem uniforme fora do horário sem estarem devidamente equipados. Sem registro oficial, tudo depende de relatos de terceiros e da palavra dos envolvidos. A Corregedoria da PM abriu um procedimento interno, mas isso não garante punição. O histórico de casos semelhantes no Brasil mostra que muitos processos acabam arquivados por falta de provas ou por legítima defesa aceita sem questionamentos profundos. A grande dúvida é: o que realmente aconteceu dentro daquele ônibus antes do primeiro tiro? Em uma entrevista emocionante, João Igor chorou ao lembrar do momento em que achou que ia morrer. Quando senti o tiro na perna, eu só pensei na minha mãe. Pensei que nunca mais ia voltar para casa. Se eu não fosse famoso, ninguém ia saber da minha história. Eu ia ser só mais um corpo no corredor do hospital. O irmão de João, que foi algemado no dia, também prestou depoimento e reforçou a versão do cantor. Segundo ele, o policial parecia alterado, agiu de forma agressiva desde o primeiro momento e nunca apresentou motivo real para a abordagem. Ele dizia que sentia cheiro de maconha, mas nunca encontrou nada. A gente só tinha o violão. Ele queria forjar a gente, mas Deus não deixou. Apesar da comoção pública, o processo jurídico promete ser lento. O inquérito precisa ouvir testemunhas, analisar laudos médicos e juntar todos os vídeos de celulares que circulam nas redes sociais. A ausência de câmeras oficiais dentro do ônibus é um obstáculo gigantesco para chegar a uma conclusão definitiva. Enquanto isso, o episódio levanta reflexões maiores sobre segurança e desigualdade.
Quantas abordagens violentas acontecem todos os dias no Brasil e nunca chegam à mídia? Quantas vidas são marcadas para sempre por um momento de abuso, medo e silêncio? João Igor sobreviveu, mas carrega cicatrizes físicas e emocionais. E ele mesmo admite: eu nunca mais vou entrar num ônibus sem lembrar do dia que quase morri por nada. No terminal rodoviário, dias depois, o clima ainda era de tensão. Passageiros comentavam o caso, motoristas de ônibus relatavam o medo de novas confusões e funcionários da rodoviária diziam que aquela cena nunca vai sair da cabeça deles. A rodoviária segue seu fluxo, mas agora carrega a memória de gritos e sangue que mancharam o chão. O caso segue em investigação. A corregedoria avalia se houve abuso de autoridade e se o PM deve ser afastado preventivamente.